Alterando e melhorando a estrutura do nosso projeto e instalando dependências web manuais. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai ver aí como que a gente vai conseguir instalar dependências manuais aí no nosso projeto. Então, o projeto que a gente fez aí, né, nas últimas 3 aulas. Então, se você não assistiu, volta lá, assiste, porque daqui para frente a gente vai trabalhar bastante com esse projeto, tá? Então, hoje a gente vai ver como instalar as dependências manuais. A gente vai instalar 2 dependências manuais para vocês verem como funciona. Essas dependências, inclusive, vão facilitar para a gente aí no desenvolvimento aí da nossa aplicação, porque elas vão evitar que a gente tenha que ficar personalizando o nosso CSS. O foco não é ser um curso de CSS, né? Então a gente vai seguir bastante, utilizar ali um componente pronto para ter essa estilização, né, do nosso projeto, e o outro é para ícones ali, para a gente poder colocar alguns ícones dentro da nossa aplicação, para não ficar uma aplicação somente de texto, tá legal? Então vai ser essencial, tá? A gente também vai melhorar aí a nossa estrutura do nosso projeto. A gente fez ali já uma estrutura muito boa e a gente vai começar a adaptar ela ali para ter uma estrutura mais próxima do que um framework aí usa na vida real. E aí futuramente, hoje a gente vai ver como, né, instalar as dependências de forma manual, mas futuramente a gente vai ver como que instala dependências em um projeto utilizando aí gerenciadores de dependência. Então, por exemplo, o NPM ou o Composer e tudo mais. Então a gente já está preparando a nossa estrutura, né, para receber aí essas dependências e esses pacotes e tudo mais. Então a gente já está preparando para isso, tá legal? Então, se você não assistiu, vou deixar aqui o card com o link das aulas, vou deixar ali também o link aí da nossa playlist, nosso curso de HTML, que vai ser essencial para o que a gente vai fazer, e também do nosso curso aí de PHP, tá legal? Se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue nas redes sociais @ Classe Final e vamos lá pro VS Code para ver isso daqui na prática. Então, basicamente, eu tô aqui com o meu projeto aqui da aula 3 aberto e a gente vai começar aqui já a mudar a nossa estrutura. Então, primeiro nós vamos ajustar a nossa estrutura aqui da nossa aplicação e aí depois a gente vai instalar as dependências. Então, vou entrar aqui na minha pasta public, certo? Então, vou dar aqui um cd public no meu terminal e vou iniciar aqui o meu servidor do PHP, certo? Vou rodar aqui ó, o nosso site. Repara que ele já está funcionando aqui, maravilha. E agora a gente vai começar aqui a trabalhar aí com algumas configurações que são muito comuns aí, né, em ambientes de frameworks, tá? Então aqui o que que a gente tem? A gente tem aqui a primeira característica que é todas as pastas aqui, então components, controllers, functions, pages, elas estão na raiz aqui do projeto, né? Então, elas estão todas aqui misturada com public. Então, é uma forma de organizar, mas geralmente os frameworks organizam de que forma, né? Geralmente, você vai ter aqui uma pasta de sources, né? Onde fica claro que são os arquivos do seu projeto, onde você vai criar seu código, né? E aqui geralmente não fica na raiz, né? Então a gente vai seguir essa estrutura. Geralmente a estrutura que a gente vê, né? Então se a gente buscar aqui, por exemplo, Laravel, por exemplo, folder structure, né? Então se a gente der uma olhada aqui, né, na estrutura aqui de diretório do Laravel, a gente vai ver aqui, né, como que ele é montado. Então ele vai ter aqui a pasta app, bootstrap, config, database, publics, resources, routes, web, etc, né? Então cada framework aí, né, se organiza de uma forma. E se a gente procurar, né, assim, por imagens, geralmente o pessoal vai encontrar aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui. Deixa eu ver. Vou colocar aqui PHP Framework, Directory Structure, né? Então, vamos ver aqui geralmente como que o pessoal organiza. Então, geralmente fica aqui, ó, seu projeto, né? Aí você vai ter aqui a pastas, certo? Ó, source. Aqui dentro de source vai ficar, né, os seus códigos, né? Os seus arquivos mesmo.
você vai ter a pasta public, geralmente tem uma pasta config, alguns frameworks config fica dentro de source, eu acho que faz mais sentido, porque as configurações, dependendo do framework, também são estruturas PHP, né? Então, geralmente, a gente sempre vai ter essa pastinha src aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos seguir aqui essa estrutura. Vou criar aqui uma pastinha src, certo? E eu vou mover todas as minhas pastas, ó, pages, functions, controllers, eu vou mover para source, tá? Então, já tenho aqui, movi para source. Vou criar também uma pasta config, uma pastinha aqui, configs, na verdade, né? Configs. E dentro dessa pasta configs, eu vou mover aqui o meu route resolver, o meu router e o meu routes aqui. Vou mover esses 3 arquivos para cá e vou deixar aqui na raiz, por enquanto, somente os types, porque o types vai ser somente os tipos que a gente vai utilizar no nosso projeto, e o path aqui, que a gente vai fazer algumas modificações aí já, tá? E basicamente é isso. Então agora eu tenho aqui muito mais claro, muito mais conciso, tá? Então, maravilha. Se a gente rodar nosso projeto, vamos ver que agora quebrou, né? Então, a partir de agora quebrou aqui todo o nosso código e a gente vai ajustar aqui esse código. Então, primeira coisa que a gente vai ajustar, nós vamos vir aqui dentro da nossa pasta public, né? A nossa pasta public, ela usava aqui o nosso router, e ao invés do router, a gente vai criar um novo arquivo aqui que vai ser o iniciador do projeto. Então eu vou chamar ele de app, certo? Vou vir aqui na raiz e vou criar aqui, ó, app.php, certo? Então esse vai ser o início aqui do nosso projeto, tá? Então, maravilha. Então, o que eu vou definir aqui nesse meu arquivo app? Primeiro eu vou definir uma constante, então vou dar um define, e eu vou criar aqui uma constante chamada sources. Essa constante ela vai dizer qual é a pasta onde vai estar o código, tá? Então eu vou dizer aqui que o nosso código vai ficar dentro de src. Então src vai ficar todo o nosso código aqui, tá? E aí a gente inclusive usa src, né, para o nosso código, porque quando você trabalha com testes, né, geralmente os testes você cria uma pasta aqui, por exemplo, testes, e os testes eles ficam fora da sua pasta de código, porque os testes não fazem parte do código. Aqui fica somente o código da aplicação em si, e os testes ficam fora. Então, geralmente a gente segue esse padrão aí. Então, maravilha, vou criar uma nova constante. Essa nova constante, ela vai dizer o seguinte, qual é a raiz do projeto, né? Ela vai, como esse arquivo está aqui na raiz, né? Então, eu vou chamar essa constância de base path, vai ser a base aqui, onde a raiz do meu projeto, e eu vou dizer que ela é o real path desse arquivo aqui, desse diretório, na verdade, né? Do diretório onde está esse arquivo. Então, o meu arquivo app está na raiz do projeto, portanto, a base do projeto vai ser justamente essa pasta aqui. Vou usar o realpath para o meu PHP, né, para o meu sistema operacional resolver aí, né, a questão do path aí do nosso projeto, né, para ele realmente resolver a pasta aí que ele vai utilizar. Então, maravilha. Próximo item, eu vou vir aqui e vou dar um require no meu path aqui. Então, vou dar um require ons no path, certo? Então, o meu arquivo path.php. Esse arquivo path vai ter as funcionalidades aqui, né, do path que a gente já viu. Então, maravilha. Vou abrir aqui o meu arquivo path, tá? E vou fazer algumas modificações. Por quê? O getPath aqui, ele pega, ele está utilizando esse arquivo como base, né? Mas eu já criei aqui um base path, então eu vou utilizar esse base path ao invés de pegar aqui o path do arquivo. Ou seja, eu vou centralizar essa lógica, né, em um lugar só, em um único arquivo, vai ficar no arquivo app. Então, como que vai ser aqui o caminho das nossas coisas? Ele vai ser o base path, certo? Mais uma barra de divisão, certo? Barra o nosso sources, ou seja, em qual pasta está, né, os arquivos, mais um directory separator, mais um ponto. Então, vai ser a mesma estrutura que a gente já tinha, né? Então, o que ele vai pegar aqui? O base path é essa pasta que ele tá, vai pôr uma barra, aí ele vai para a pasta sources, né? Onde que está os arquivos do meu projeto? Os arquivos do meu projeto a gente definiu que está em src. Então,
ele vai usar aqui a constante sources, aí ele vai colocar mais uma barra, e a partir daí é a estrutura normal que a gente já fez na aula passada. Então, o get components path, ele vai pegar o quê? A pasta components que está dentro aqui do path, e assim por diante, tá? Então, maravilha. E como a gente adicionou um diretório configs, eu vou criar aqui um get configs path, certo? Configs path, e ele vai pegar aqui as configs. Então, maravilha, aqui já está o que a gente precisa modificar. Vou voltar aqui no meu app e o que eu vou fazer? Se a gente olhar aqui nos nossos arquivos, dentro do nosso arquivo router, a gente criou aqui, ó, tudo isso aqui, ó. A gente colocou aqui como as chamadas aqui, no caso, né, dos nossos arquivos. Então, aqui a gente está criando as nossas constantes, em qual pasta estão os controllers, em qual pasta estão os componentes, em qual pasta estão as funções, em qual pasta estão as páginas. Então, tá tudo aqui, certo? Só que agora esse arquivo ele não é mais o principal da aplicação. Ó. O principal é o app, o router agora ele vai ter a funcionalidade apenas de ser um router. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse código aqui, ó, vou recortar, vou salvar e vou jogar aqui no meu diretório, no meu arquivo app, na verdade, né? Então, eu tenho aqui as constantes de caminho. Deixa eu só colocar aqui a notation, né? Initial config, certo? Então, eu já tenho aqui. Vou criar também aqui uma nova constante para as configs, né? Configs. Então, get configs path, certo? Voltando aqui no router. O router, ele também importa aqui, ó, as functions, né? Mas as functions não fazem mais parte da função dele, né? Ele vai só cuidar das rotas. Então, eu vou recortar aqui também esse functions, vou trazer ele para cá, certo? Então, vou colocar aqui requires. Então, agora eu tenho aqui as minhas funções, certo? E o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou chamar o meu router. Então, eu vou colocar aqui configs, certo? E eu vou chamar o meu arquivo router. Certo? Então, agora o que eu estou fazendo? O meu arquivo app, ele inicia todas as constantes que ele precisa, chama um arquivo router. O arquivo router não precisa mais incluir aqui o path, certo? Porque tudo que estava relacionado a path já foi aqui para o arquivo inicial. Então, posso tirar, certo? E a única coisa que ele vai utilizar aqui agora são esses requires. Só que esses requires, se a gente rodar aqui, vamos ver o que acontece. Ó, já está funcionando aqui, ó. Então, o que ele fez aqui? Ele veio aqui e falou, olha, eu pego o arquivo de rotas e o meu route resolve. Ou seja, a gente criou aqui, né, o nosso arquivo router agora, ele só está responsável pelas rotas. Então, ele pega todas as rotas e ele pega o resolvedor de rotas. Então, tudo que está relacionado à rota está dentro do meu router e tudo que está relacionado à inicialização do meu projeto está aqui dentro do meu app, tá? Então, a gente conseguiu separar aqui as coisas. E aí, aqui ó, já está funcionando normal. Posso vir aqui, ó, navegar nas páginas e tudo mais, tá? Então, vou voltar aqui para minha página inicial. E agora, aqui na minha página inicial, a gente vai começar a estilizar as coisas. Então, o primeiro pacote que a gente vai instalar é o Bootstrap. Bootstrap, para quem não conhece, ele é um framework aí CSS, né, HTML e CSS, que ele permite, né, por exemplo, que você tenha várias coisas aí prontas. Né? Então, por exemplo, se a gente vier aqui em Forms, ó, se eu vier aqui em Form Control, né, você vai ver que você já tem aqui diversos itens prontos e personalizados para você simplesmente usar. Né? Então, por exemplo, ó, eu quero colocar um botão aqui, ó, certo? Color Picker, tá vendo? Ele tem aqui diversas opções, ó, de itens que você pode colocar. Aí, ó, então, controles de formulário, né, que são os botões, são os selects e tudo mais, ó. Aí eu tenho aqui, ó, componentes, ó. Eu tenho alertas, ó, então eu posso criar esse tipo de componente para colocar no meu sistema, badges, tá vendo? Que são, eu tenho cards, ó, tá vendo? Eu tenho botões e assim por diante. Então, basicamente, o Bootstrap é para a gente não ter que escrever o nosso CSS na mão, tá? Então, vou deixar o link aqui do Bootstrap, da doc aqui do Bootstrap, tá? Como que faz a instalação dele?
A instalação dele existem diversas formas de você fazer, tá? Eu vou começar pela mais simples e aí a gente vai evoluindo e vai entendendo as outras. Então, um jeito mais simples é vindo aqui e incluindo esses arquivos aqui, ó, tá? Então, deixa só eu colocar aqui. Acho que eu não sei se eu estou na última versão da documentação, mas tem aqui, ó, Kickstart. Basta você vir aqui e incluir 2 arquivos, tá? Então, aqui dentro, ó, eu vou vir aqui, ó, e vou copiar esse link, certo? Então, copiei o link aqui, ó, copiei. Vou adicionar esse link aonde? Vou adicionar no meu arquivo header. Então, vou aqui dentro de Components, Header, vou vir aqui, colo, certo? Ó, tá colado. E vou pegar o outro arquivo aqui, que são os scripts, né? Que ele também utiliza. Reparem que ele colocou o script aqui no final aqui do arquivo, tá? No meu caso, eu vou colocar o script aqui em cima, dentro do head. Existe uma diferença nisso, tá? Se eu colocar o meu script aqui no head, o meu browser ele não vai carregar o resto da página enquanto ele não carregar esses 2 arquivos aqui, tá? Se eu colocar esse script no fim da página, aí ele carrega. Quando chegar lá embaixo, ele carrega o script. Mas aí eu corro o risco de precisar do script e ele ainda não está carregado na página. Então, isso aqui tem a ver com a ordem com que você vai colocar, né, os scripts. Scripts principais a gente coloca no head. Scripts auxiliares a gente coloca lá embaixo, tá? Mas vou colocar aqui, não se preocupa com isso por enquanto. Vou vir aqui na minha página e vou dar um F5, ó. Reparem o seguinte, ó, já vai mudar aqui, ó, já mudou a fonte, tá vendo? Ele já tirou o espaço que ele tinha aqui no começo e já aplicou aqui uma fonte diferente. Isso significa que o Bootstrap já está funcionando, tá? Para a gente poder fazer o teste, vou vir aqui, ó, no meu Pages, na minha página Home, que está só a página inicial, e aí eu vou colocar aqui um novo parágrafo, e nesse novo parágrafo eu vou colocar aqui um link a href, eu vou colocar aqui barra sobre, ou seja, ele vai para a página sobre, title, ir para a página sobre, certo? Vou colocar aqui no link sobre e vou aplicar aqui, né, uma configuração aqui do botão, né, do meu Bootstrap. Então, vou vir aqui em Buttons, certo? Ó, buttons aqui na lateral. Eu quero pôr, por exemplo, esse botão aqui, ó, que é o primário. Basta você acrescentar aqui o class btn primary, certo? Ele pode ser aplicado tanto em botões quanto em links, tá? Então, vou acrescentar aqui o meu class aqui, ó, certo? Vou vir aqui no meu projeto, F5, já tem aqui o botão sobre, tá enorme, mas tudo bem. Né? Vou só dar uma diminuída no botão aqui, ó, a gente pode colocar aqui também assim, ó, btn-sm para ser um botão pequeno, certo? Ó, então já tem aqui um botãozinho pequeno, fica mais bacana. Então, aqui o Bootstrap já está funcionando, tá? Agora, esse jeito que nós acrescentamos aqui, nós estamos utilizando o link que eles nos deram. Isso aqui a gente chama de CDN, tá? Qual é a vantagem de utilizar dessa forma? A vantagem de utilizar dessa forma é que esse link ele fica espalhado pelo mundo. E aí, por exemplo, se você acessa isso aqui no Brasil, existe uma cópia, vamos dizer assim, CDN é uma rede de distribuição. Então, existem diversos servidores no mundo que têm cópia desse mesmo arquivo. E aí, quando você acessa, né, esse link aqui, esse jsdeliver.net, ele vai te entregar aquele que está mais próximo de você, certo? Ele vai te entregar aquele que vai ter uma velocidade maior, tá? Então, essa é uma forma de fazer. O problema disso é que, se você estiver utilizando dessa forma e esse link cair ou ele estiver fora do ar, automaticamente tudo que você precisa está fora do ar. Então, essa é uma forma de se fazer. Existe outra forma, você pega o projeto do Bootstrap e você coloca ele dentro do seu projeto. Ou seja, você importa ele dentro do seu projeto ao invés de só colocar o link. Quando você faz dessa forma, você está trazendo a responsabilidade para você.
Então, se o seu servidor estiver continuando funcionando e esse daqui cair, seu site continua perfeitamente funcionando com os links, com tudo que precisaria ter. Então, basicamente é uma forma aí diferente de você enxergar isso. Então, como que eu faço para poder utilizar ele dentro do meu projeto fazendo a instalação? Tem várias formas de se instalar e a mais antiga é você fazer o download dele e colocar ele em uma pasta do seu projeto, que é o que a gente vai fazer agora. Então, basta você vir aqui no Bootstrap, tem aqui o link de download, eu vou deixar para vocês, basta clicar aqui em download, ele vai baixar um arquivo zip, certo? Então ele vai baixar esse arquivinho aqui, Bootstrap, eu já extraí aqui o meu Bootstrap, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pasta, Bootstrap, vou copiar, vou vir aqui dentro do meu projeto, na pasta Public, eu vou criar aqui dentro uma nova pasta. Essa pasta vai se chamar Assets. Geralmente a gente coloca o nome de Assets. E eu vou colar o meu Bootstrap aqui, ó. E aí eu só vou renomear a pasta aqui para ficar somente como Bootstrap. Ou seja, eu estou copiando todo o projeto do Bootstrap para dentro da minha pasta. Qual é o problema? Eu fiz essa instalação manual. Vamos supor que saia uma nova versão do Bootstrap. Se eu precisar atualizar, eu vou ter que vir aqui manualmente atualizando. Outro problema também de colocar isso aqui. Quando a gente trabalha com Git, e se você não conhece Git, você tem que aprender Git, já vai estudando Git, procura um curso de Git, né? Mas o que acontece? Se você estiver utilizando o Git, o que vai acontecer? Quando você subir o seu projeto, você vai ter que subir esses arquivos aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui com o Git do projeto aberto aqui, ó. Então eu tenho esse projeto, tá lá no Git, né? Quem quiser aí, ó, eu vou deixar o link aqui também, ó, /classe final lá no GitHub. Aí você pode clonar os projetos aí na sua máquina para você testar, para você usar, enfim, para você procurar, curiar e assim por diante, certo? E aqui no meu projeto, o que está acontecendo? Se a gente entrar aqui, ó, na pasta Public, dentro da pasta Assets, tá vendo que eu tenho arquivos aqui, ó, Bootstrap? Eu tenho vários arquivos que não pertencem ao meu projeto. Não foram arquivos que eu criei, certo? Eles estão aqui, mas não são arquivos que eu criei. Então, um dos problemas de você fazer a instalação dessa forma, tá? É que você vai ter vários arquivos no seu projeto que não são seus. E se você está colocando eles num Git, talvez não faria sentido ele estar ali porque não é seu, certo? Mas é uma possibilidade. Então, qual é a vantagem de usar desse jeito aqui? Bom, simples. Eu simplesmente pego o meu projeto, né? Eu pego a pasta do projeto inteirinho, jogo lá no meu servidor, os arquivos já estão certos. Os arquivos já estão no lugar que precisariam estar. Só que existem, inclusive, outros problemas. A gente ainda não viu ainda instalação de dependências, mas, por exemplo, existem alguns plugins ou componentes que você pode instalar no seu projeto que um depende do outro. Aí, o que você vai ter que fazer para ter tudo instalado? Você tem que baixar um, aí você coloca na sua pasta. Aí ele precisa de um outro, aí você tem que ir atrás do outro, aí você tem que baixar o outro manualmente. Aí, por exemplo, você atualiza essa versão do Bootstrap, ela precisa de uma dependência, você tem que atualizar a dependência e assim por diante. Então vira uma bola de neve. Por isso que existem gerenciadores de dependência. Gerenciadores de dependência rodam um comando, sei lá, npm install bootstrap, por exemplo, ele vai instalar o Bootstrap na sua pasta. Você não coloca esses arquivos que ele vai instalar automaticamente no seu Git. E quando você for colocar o seu projeto no ar, você roda o comando lá dentro do servidor e ele vai baixar os arquivos lá. Qual é o problema? O problema é que você tem que lembrar que você tem que baixar esses arquivos lá, né? Você tem que rodar esse comando lá. E, por exemplo, para você fazer a instalação com npm, você precisa ter o Node instalado. E aí você vai ter que ter o Node instalado no servidor. Você precisa configurar uma pipeline de automática para fazer isso, enfim. Então, primeira forma de você fazer você pode simplesmente colocar o link, como eu fiz aqui. Coloco o link aqui, certo? Do Bootstrap lá, maravilha, está importado, está funcionando. Essa é uma forma. Segunda forma é baixo os arquivos para minha pasta e aí eu deixo junto do meu projeto, correndo, obviamente, esse problema de que
Quando eu subir essas informações no Git, eu estou subindo arquivos que não me pertencem. Arquivos que não sou eu quem dou manutenção. Arquivos que não fazem sentido estar no Git porque não são da minha empresa. Mas eles estarão lá, tá? Então, essa é a forma que a gente vai utilizar aqui. Mais para frente, conforme a gente for avançando nos projetos e tivermos outros projetos, aí a gente vai ver como faz a instalação com dependências e assim por diante. Existem... que aí, para você poder fazer com dependências, com gerenciador de dependência, você precisa entender o que é gerenciador de dependência, configurar o projeto, enfim, tem mais algumas coisas que você precisaria para poder utilizar. Então, para facilitar, por enquanto, a gente vai manter no manual. Não vamos usar o CDN, vamos usar o manual, tá? Então, maravilha. O que eu fiz aqui? Baixei o Bootstrap, pus na pasta do meu projeto, vou vir aqui no meu código e vou atualizar aqui. Ó. Então, ao invés de ser esse link inteiro, vai ser o quê? /assets, que é a pasta que está os assets, certo? Então, tá aqui a pasta assets, /bootstrap, certo? /css, o arquivo aqui, que geralmente a gente utiliza esse aqui. Existem outros arquivos aqui que o próprio Bootstrap usa por baixo dos panos, por isso que existem vários aqui. Tem o arquivo comum, tem o arquivo minimizado, certo? A gente vai utilizar o arquivo minimizado porque ele é menor, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, ele é bem curtinho, ele economiza espaço, né? Então, para a pessoa que vai baixar, ela vai ter que baixar menos informações. Então, eu vou colocar aqui o CSS do Bootstrap, vou fazer a mesma coisa aqui com o meu JavaScript. Inclusive, vou colocar aqui um ponto barra, né? Ou seja, para ele buscar esses arquivos lá da raiz do projeto, tá? Então, vou copiar aqui esse caminho até aqui. Vou vir aqui, vou colar, certo? Então, como que vai ficar o JavaScript? Assets, bootstrap, js, bootstrap, bundle.min.js. Esse integrity aqui eu não preciso, porque eu estou com o arquivo local, certo? Mas eu também poderia deixar, não preciso do cross origin, porque eu não estou mais trabalhando com arquivos online, tá? Então, deixa eu tirar aqui. Então, maravilha, ficou somente isso. Agora eu vou rodar aqui o meu projeto, F5, ó, continua funcionando perfeitamente. Se eu abrir aqui um inspecionar e vier aqui em rede e colocar aqui, por exemplo, eu vou deixar aqui como tudo mesmo, vou dar um F5 aqui, ó. Só ver que ele está baixando os arquivos Bootstrap Min. Esse arquivo Bootstrap Min, ele está aqui, ó, dentro da pasta do meu projeto, tá vendo? Então, ele é um arquivo que agora ele está aqui no meu projeto. Deixa eu só desativar o cache. Vou atualizar a página, certo? Então, maravilha aqui, ó. Então, eu tenho aqui todas essas informações. Tudo bem? Então, essa é a forma manual de você instalar. Vamos fazer a mesma coisa aqui com fonte Awesome. Também vou deixar aí para vocês o link aqui de download do fonte Awesome, tá? Para fazer com ele é a mesma coisa. Volto aqui na pasta, certo? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu entrar aqui na pasta, né? Meus downloads. Eu tenho... Opa! Deixa eu só vir aqui agora sim. Então, entro aqui na pasta do fonte Awesome, que eu baixei. Tenho aqui a pasta dele, ó. Ela tem várias coisas dentro. Então, eu vou simplesmente copiar essa pasta no meu projeto. Cola ele aqui. Ele vai levar aqui, ó. Reparem que o fonte Awesome tem bastante arquivos aqui, né? Esses arquivos aqui são as fontes, né? São os ícones que ele tem, tá vendo? Tudo isso aqui são ícones, né? Que ele tem aí dentro da aplicação. E aí, obviamente que se você vai armazenar isso aqui no seu projeto vai ficar maior também, né? E aqui, novamente, vai ocorrer o mesmo problema. Eu estou adicionando, ó, mais de 1000 arquivos dentro do meu Git. Ou seja, todos esses arquivos não me pertencem e eles estarão lá, né? E que provavelmente eu também não vou mexer. Provavelmente você dificilmente vai entrar aqui na pasta do fonte Awesome e vai personalizar isso aqui, porque isso aqui você baixou de algum lugar, né? E aí, assim, por exemplo, vamos supor, aqui é a versão 7.1. Vamos supor que você alterou qualquer coisa aqui por dentro e aí um belo dia você resolveu atualizar para a versão 8. Você vai instalar a versão 8 e você vai perder tudo que você fez aqui dentro,
né? Então, como esses arquivos aqui são de outras empresas, outros lugares, a gente só usa, geralmente a gente não modifica, mas colocando ela aqui manualmente no projeto, isso significa que ela vai parar no nosso Git, tá? Então, e por que que você vai falar assim, então por que que eu não ponho manual e coloco ela para não ir para o Git? Porque aí o desenvolvedor tem que lembrar que ele tem que baixar isso aqui manualmente, de repente, sei lá, ele não acha o link, ele fica perdido, então é pior ainda, tá? Então, tem aqui o meu fonte awesome. Como faz para incluir o fonte awesome? Mesma coisa, a gente vai vir aqui, ó, vou copiar essa linha do link, certo? Então, copiar o link aqui, ó. Vou vir aqui, ó, fonte awesome, CSS, e eu vou incluir esse arquivo aqui, ó, all me. Então, vou usar um hackzinho aqui do VS Code, ó, botão direito, vou vir aqui, ó, copy relative path, só para copiar o arquivo, o caminho não ter que digitar, ó. E aqui, eu vou colar, certo? Ó. E a única coisa que eu vou fazer, eu vou tirar o public e vou inverter as barras aqui, ó. Certo? Do outro lado. Pronto, está instalado aqui o meu fonte awesome, certo? Para a gente poder testar se isso está funcionando, aqui no meu arquivo do home, certo? Eu vou acrescentar um ícone aqui, ó. Então, vou dar um enter aqui no sobre, certo? Vou até aumentar um pouquinho aqui o zoom. E aqui eu vou acrescentar um ícone. Como faz os ícones do fonte awesome, né? Se a gente olhar aqui, então deixa eu voltar aqui no fonte awesome, como faz para pôr um ícone, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ícones clássicos. Vamos supor que eu quero um ícone chamado company. Vou procurar aqui um ícone e ver se tem algum ícone aqui interessante. Esses que são são pagos, tá? Então, eu vou pegar esse ícone aqui, ó, building. Basta você copiar esse código que está aqui, ó. Clicar, ele já copiou para mim. Vou vir aqui, só colar ele aqui, pronto, está instalado o ícone. Vou vir aqui na página, F5, tenho aqui já o meu ícone funcionando. Tá? Então, bem facinho de instalar. E a partir de agora, a gente tem aqui, né, esses ícones disponíveis para a gente estar utilizando. Tá? Então, é assim que funciona. Tá? Instalação de dependências. Né? Então, basta que ou você vai pôr o link da dependência lá do CDN, ou você vai baixar para dentro da sua pasta, ou você vai utilizar um gerenciador de dependências. E aí, mais para frente, a gente vai ver que com o gerenciador de dependências, isso aqui passa a fazer muito mais sentido, né? Você utilizar isso aqui com o gerenciador de dependências, tá legal? Então, basicamente, essa daqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa as notificações, segue nas redes sociais, @ClasseFinal, e até o próximo vídeo.